As incertezas políticas no país estão influenciando diretamente na economia brasileira. Prova disso é o comportamento da própria Bolsa de Valores de São Paulo. Somente nesta semana, a Bovespa fechou em queda por 3 dias consecutivos. E para entender melhor os reflexos destas oscilações, nós vamos conversar ao vivo agora com o economista Daniel Pucca. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E essas oscilações da economia, a população começa a sentir aí os primeiros reflexos no campo político, né? Lá nas pesquisas eleitorais, porque Sim. é o governo da presidente Dilma que é o responsável pela economia e ela é candidata à reeleição. Diretamente, né? Esse ano é o ano atípico, né? Todo ano de eleição os economistas consideram como um ano atípico. As pesquisas de mercado mexem muito com as perspectivas, né? Então, os seus investidores, através da política que está sendo utilizada pelo país, concordam ou discordam dessa metodologia e aí essas pesquisas vão fazendo com que a Bolsa tenha as suas mudanças diárias em oscilações que a gente não consegue às vezes nem entender, né? A semana passada mesmo, se você estivesse me entrevistando, você estaria dizendo que a Bolsa subiu 4 dias seguidos, né? E uma semana depois, nós nem terminamos a semana e ela já caiu 3 dias seguidos, né? Por ser um ano eleitoral, a gente também tem que ficar com um pouco de receio ou pé atrás em relação aos números que são divulgados. A inflação, ela é bem diferente ou maior do que é dito pelo governo? Não é um período que a gente tem que olhar para o curto prazo, Evânia. A gente tem que olhar tudo a longo prazo. Se formos falar em investimento, em bolsa de valores, não é não é um momento a ser considerado. Tem que ser olhado a longo prazo, perspectiva das empresas, dos países e da macroeconomia. É claro que o peso político nos últimos anos de um governo que tem um partido que está há 3 mandatos seguidos no governo, você vai delineando como é a forma de trabalhar, como é a perspectiva econômica de conduzir o país, né? E a gente percebe muito que a base consumista, que foi o modelo de crescimento do país nos últimos 12 anos, e pura e simplesmente o consumo, chegou numa certa estagnação, onde a pressão dos preços, porque você incentiva muito o consumo e não a oferta, a produção, chega num momento que tem que tentar segurar. Então, hoje nós estamos vendo por aí greve, paralisação do ônibus, cada categoria buscando sua reivindicação, porque a perspectiva das pessoas está muito enaltecida, está muito alterada. Então, cada pessoa quer reaver o seu ganho, cada pessoa quer não perder o seu poder de compra, e quanto mais o governo tenta segurar preços, manipular tarifas, etc., mais você mexe nessa perspectiva das pessoas. E o índice de inflação, como não para de subir, as autoridades econômicas do governo chegam quase que ao desespero, ao ponto de ensaiarem tirar do cálculo oficial da inflação até os alimentos, que influem diretamente na composição dos custos aí, não para um trabalhador, mas para todos os trabalhadores. Sem dúvida. E para alguns trabalhadores, eu digo mais, o peso do alimento é muito maior do que para um outro, né? Que é aquele que ganha menos. O que ganha menos. Então, e não tem como ele ficar sem comer. Exatamente. Né? O governo, na verdade, ele já fez uma outra alteração no cálculo da inflação nesses últimos anos, né? A gente percebeu como economista, por exemplo, que o peso da inflação, o peso da parte de combustíveis foi diminuído já do cálculo da inflação há 2, 3 anos atrás, porque já se previa uma perspectiva de pressão nos preços internacionais do petróleo, né? E aí, obviamente, esse aumento do combustível nesse segundo momento, na cálculo inflacionário não foi tão impactante, né? Mas é óbvio que nós estamos aí no dia a dia, nós estamos sentindo, né? A Petrobras é uma empresa, a maior empresa do Brasil, está pressionada por preços pressionados, afetando até a própria Bolsa de Valores. Um dos maiores motivos da Bolsa de Valores no ano passado ter fechado negativa no Brasil foi a ação da Petrobras, e muito em si por causa da manipulação do governo em não poder repassar os preços internacionais. Então, esse dia a dia a gente está ficando muito claro, né, nos preços dos serviços principalmente, além do consumo direto como alimentação, como você me disse. Professor, como fica o cenário como tudo, levando em consideração agora as dívidas com a Copa que virão e que ficarão mais evidentes depois do evento? Com relação ao estado do Mato Grosso, nós somos
até um certo ponto muito privilegiados, porque nossa arrecadação aumentou muito nos últimos 20 anos, né? Éramos um estado que arrecadávamos muito pouco e hoje temos uma arrecadação bem relevante. O problema não é, professor, é que nessa arrecadação aí, de repente, a Polícia Federal descobre que tem muitos sócios, né? Pessoas que não deveriam fazer o que estão fazendo, né? Sim, muitos. Né? Mas pode continuar. Muitos, E por causa dessa elevada aumento de arrecadação, até muito superior, na casa dos 2 dígitos por muitos anos seguidos, o nosso índice de endividamento, mesmo sendo aumentado, ele ficou numa certa proporção. O Mato Grosso, inclusive, é um dos estados do Brasil que está dentro da média, não está nem muito elevado, nem muito abaixo a questão do endividamento do estado. É claro que como foi feito e tomado esses empréstimos, né? Isso que preocupa. Qual foi o contrato, como que é o parcelamento, foi em dólar, não foi em dólar, quais são as garantias dadas reais e não reais, para que o governo, se tiver algum aperto fiscal, deixe de pagar essa parcela para honrar os compromissos internos. Então, essas informações são muito... O senhor diz aí, com tantas dúvidas que o senhor coloca, tem uma caixa preta ainda a ser revelada. Sim, são muitas informações a serem abertas ao público, até porque a tomada de empréstimos foram de várias empresas e órgãos, né? Então, digamos assim, a perspectiva para o Estado não é tão ruim. Agora, finalizar as obras é mais importante para dar produtividade para o Estado e a gente começar a sentir no bolso e o trabalhador também sentir no bolso esse ganho socioeconômico. Muito obrigado pela presença e pelas suas informações aqui no Jornal. Eu que agradeço. Muito obrigada.